Bom, mais um Holographic Finance. E hoje a gente está com a Chainalysis aqui. Vai ser foi um episódio muito legal, no caso vai ser um episódio muito legal. Tô com o Caio Mota. Ele vai contar um pouquinho mais da história dele, também sobre a Chainalysis e qual é o futuro, tanto do cripto, da investigação com criptoativos no Brasil e no mundo, quanto o business de rastreio de ativos digitais, né, aqui no Brasil. Então, Caio, a palavra é sua, pode se apresentar um pouquinho. Maravilha, Victor. Primeiro aí, muito obrigado pelo convite, tá certo? Fico muito feliz de estar falando com você aqui. Então, como você comentou, meu nome é Caio, eu sou gerente de Customer Success aqui na Chainalysis, basicamente apoiando nossos clientes tanto na América Latina quanto no Caribe, setor público e setor privado. E, enfim, só te agradecer pelo convite, é um prazer enorme e com certeza esse papo vai ser bem legal. Eu queria começar essa conversa perguntando um pouco sobre o seu background, assim. Eu vi que você participou também da Kraken, que é uma das maiores exchanges do mundo, assim, né? Qual que é o seu ponto de vista com relação a Kraken e as exchanges que estão entrando no mercado hoje? Não, maravilha. Sim, de fato, eu tô na empresa, na Chainalysis, faz 3 anos, tá certo? Mas antes eu trabalhava na Kraken, na equipe de operações de risco, segurança e investigação, então basicamente ali tentando manter os atores ilícitos ali fora da plataforma. E Uhum. foi uma experiência incrível. Eu acho que você ter a oportunidade de trabalhar em um exchange, principalmente um exchange tão relevante como a Kraken, te dá um know-how sobre a indústria, te dá um conhecimento ali sobre a cripto, a indústria como um todo, assim, que é algo muito importante, tá certo? Uhum. Então a Kraken, de fato, como você comentou, é uma das principais empresas de cripto, enfim, do mundo, já está no mercado há muito tempo. Então eu acho que a Kraken serve como uma referência aí para diversas outras exchanges que vão nascendo agora, principalmente com essa adoção mais em massa que vem acontecendo nos últimos anos, essa adoção institucional, aceitação global, o entendimento sobre o que é a indústria. Então a minha Uhum. impressão a respeito das exchanges é muito positiva, tá certo? Principalmente aquelas que seguem regras de compliance, de conformidade, como a Kraken vem fazendo aí nos últimos 7, 8 anos aí, tranquilamente. E como que foi virar a chave para você de deixar de estar do outro lado e usar a ferramenta, né, aplicar a ferramenta de compliance, e agora tá do outro lado que fornece a ferramenta de compliance? Olha, para mim foi uma mudança interessante, tá certo? Bastante interessante. E eu acho também que a minha experiência como usuário, como alguém que utilizava soluções investigativas, soluções de compliance, sem dúvida contribuiu muito positivamente para o que eu consigo oferecer hoje em dia. Então, eu Uhum. consigo ter esse entendimento sobre o que o cliente precisa por ter estado do outro lado. Então, para mim, Sim. acaba se tornando como se nós falássemos a mesma linguagem, o mesmo idioma. Então, eu acho que isso foi muito positivo. Agora, claro, é um pouco diferente, tá certo? Você tem que fazer essa mudança de chave, mudança, até mesmo porque eu passei muitos anos ali trabalhando na Kraken. Aham. Mas eu enxergo isso como positivo. Eu acho que a experiência que eu tive no passado me faz entender mais facilmente ali quais são os principais desafios, as principais dificuldades e as principais necessidades ali dos nossos clientes que precisam utilizar as soluções ali da Chainalysis no dia a dia. E que ano mais ou menos você começou a trabalhar com cripto, assim? E por que você começou a trabalhar com isso? Oficialmente em 2018, tá certo? Que eu entrei na 2018. Kraken ali em 2018. Mas antes eu trabalhava para uma empresa em Singapura, uma fintech de dados, onde o meu trabalho ali basicamente era coleção de dados, algum trabalho associado mais técnico ali voltado para dados. E ali foi quando eu tive a primeira exposição a cripto. Antes era apenas com conversas com amigos ali, mesa de bar Uhum. e trocando ideia, quando eu não entendia muito o funcionamento, para mim era algo um pouco inócuo, eu não conseguia entender exatamente qual era a relevância, qual era a importância, até Aham. quando eu comecei a me envolver diretamente de maneira mais profissional ali. Nessa empresa a gente começou a ter alguns clientes do sistema financeiro tradicional que queriam entender a indústria cripto, então o meu trabalho ficou focado naquela área e ali eu consegui aprender um pouco mais, exatamente ali sobre a Aham. importância, a relevância, a tecnologia, os aspectos ali mais específicos, únicos. E a partir disso, isso me despertou um interesse muito grande, até que surgiu essa oportunidade ali, através de conexões, de trabalhar na Kraken. E aí eu não pensei Aham. 2 vezes e acabei indo para lá e sem dúvida não me arrependo nem um pouco. Já estou nessa indústria há 7 anos, 6 anos na verdade. Então foi algo muito bom para mim. E teve algum momento durante esses 6 anos que você pensou, cara, eu preciso sair desse nicho, eu vou pra outra coisa?
Assim, chegar ao ponto de precisar, de pensar em sair, não. Com certeza, alguns momentos de desespero, principalmente Uhum. ali, 2022 eu acho que foi um momento complicado, não só para mim, mas para toda a indústria, tá certo? Quando a gente começou a questionar um pouco ali do que e o que, é que aconteceria com a indústria. Então a gente começa a analisar, por exemplo, ali os colapsos do Terra Luna, a Aham. FTX, FTX. a própria Celsius também. Então ali eu acho que 2022 foi um momento complicado para a indústria como um todo. Uhum. Mas a partir do momento que eu comecei a avaliar tudo que tinha acontecido no passado, e aí a gente pode voltar, por exemplo, ali para o início da indústria com a Mt. Gox ali em 2014, aquele colapso Uhum. ali, foi o maior que já aconteceu na indústria cripto. E o A gente principal case também da Chain Nellis, né? Sim, ou seja, foi a grande. O case inicial, na verdade, ali, quando É, surgiu a empresa, foi durante aquele caso. isso. Então, quando a gente começa a lembrar dessas situações, a gente enxerga que a empresa é uma empresa muito. Ela consegue sobreviver, ela consegue ali resistir, sabe? Então, a partir disso, acho que acaba trazendo um pouco mais de confiança para a indústria que a gente vive, que é uma indústria muito forte. Então, eu acho que, sem dúvida, a gente passou por muitas dificuldades. 2022 foi um momento difícil, mas chegar a desistir, não. Não passou pela minha cabeça. É, em momentos difíceis, assim, eu acho que a indústria sempre passou, né? Eu tava pegando aqui o livro que eu tô terminando de ler, que é o Traces in the Dark, que Sim. conta exatamente a história meio que da Chain Alice ali, né? Com relação a Mt. Gox. E, e ele fala também uma espécie de, do Silk Road, né? E esse momento também foi um momento bem difícil, né? Também da indústria com relação a essa estigmatização também de que o uso de criptomoeda está relativamente ligado à lavagem de dinheiro, ao uso de criptoativos para a comissão de outros crimes, né? Com a sua experiência, assim, o que você pode desvendar? Se isso é um mito, se isso é verdade, o que você pode deixar para a galera? Não, é um ponto muito importante que você está levantando, Victor, porque quando a gente para analisar, eu acho que ainda existe esse mito de que Uhum, criptomoedas são utilizadas ali para atividade ilícita, basicamente a única função. Isso não é verdade, tá certo? E de fato a Chainalysis ela teve um papel fundamental nesse processo aí de legitimização da indústria. O próprio Traces in the Dark ele conta vários casos, como você comentou, onde essa mudança eu acho que ela foi fazendo parte ali do desenvolvimento da indústria, da empresa e também da própria história de cripto nos últimos 10 anos, ao uhum, menos, mas sem dúvida é um mito, tá certo? E acho que os grandes pontos que a gente trabalha é no aspecto educacional ali para tentar desmistificar exatamente essa percepção. E uma das uhum, coisas que a gente elabora anualmente é o nosso relatório de atividade ilícita, nosso Crypto Crime Report, que ele sim, indica ali que quando a gente avalia, por exemplo, a quantidade, a porcentagem de atividade ilícita vinculada a toda atividade de cripto monitorada pela Chainalysis, no ano de 2023 a gente teve um total de 0,34%, que é um valor muito pequeno muito baixo. comparado ao volume total, tá certo? Uhum, Então, naturalmente, a gente, quando avalia em valores absolutos, a gente está falando de mais de 20 bilhões de dólares, que é um valor significativo, mostra que é importante, sim, as empresas terem mecanismos ali de proteção, de monitoramento, de rastreio, mas, ao mesmo tempo, é algo que é natural devido ao tamanho da indústria. A gente está falando de uma indústria que são trilhões ali de dólares circulando, então, naturalmente, a gente vai ter uma quantidade significativa de fundos ilícitos ali navegando por aquela indústria, pelas redes, né? Mas quando a gente avalia especificamente esse valor, é um valor muito pequeno. E eu ouso até dizer que quando a gente compara os mecanismos de transparência da blockchain com o sistema financeiro tradicional, aham, torna ainda mais interessante, porque a gente consegue definitivamente ali avaliar a quantidade de fundos ilícitos que estão passando devido à própria transparência da blockchain. E isso é algo que o sistema financeiro tradicional ainda não conseguiu aham. proporcionar. Então, quando a gente avalia esse mito, sem dúvida é uma das coisas que a gente precisa de fato combater, até pelo bem da própria indústria, né? Principalmente agora Sim. com essa adoção mais institucional, a gente teve a aprovação do ETF de Bitcoin, está em discussões a ETF da Ethereum, regulação sendo discutida em todo o mundo. Então eu acho que existem sim várias questões que precisam ser avaliadas e essa desse mito que criptomoedas está atrelado à atividade ilícita é algo que sem dúvida a gente precisa combater. Inclusive, esse é um dado bem interessante, né? Tem algumas pesquisas desde
2005, acredito que foi uma das primeiras pesquisas que tentaram quantificar o número de lavagens de dinheiro, né? E chegaram que tem uma porcentagem ali entre 2% a 5% do PIB mundial. Uau. A metodologia dessa pesquisa ela é muito debatida, assim, né? Porque é muito difícil, primeiro, de você qualificar o que é ilícito e o que não é na lavagem de dinheiro, porque depende de jurisdição e etc. E isso não estava nem contando o criptoativo, né? Se você pegar no PIB mundial, o quanto que tem de criptoativo sendo transacionado, ele não é muito relevante e provavelmente esse número que você acabou de citar, ele cairia ainda mais, né? Agora, entrando para os desafios que a indústria ela tem enfrentado, né? Em abril ela enfrentou, por exemplo, com relação a Samurai Wallet, com relação à privacidade e tal, e um dos grandes problemas para a indústria hoje, acredito eu, que seja o KYC. Né? A gente vai falar do KYT um pouco mais para frente também, que é Know Your Transaction, né? Mas o KYC, que é o Know Your Client, ou Conheça o Seu Cliente, ele tem um impacto muito grande na indústria com relação a Travel Rule e etc. Né? Quais são os produtos da Chainalysis que pode ajudar as empresas hoje a estarem um pouco mais reguladas com relação ao KYC? Né? E como que ela ajuda a identificar as atividades ilícitas que estão ali no meio de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo? Não, perfeito. Especificamente em relação ao KYC, sem dúvida é um mecanismo fundamental, tá certo? Tanto no sistema financeiro tradicional e quanto na indústria cripto. É algo que, sem dúvida, deve ser adotado e vem sendo adotado em massa pelas organizações, inclusive é um tema de regulação, eu acho que é um must-have para qualquer regulador, ou seja, você tem uma empresa ali que está atuando na tua jurisdição, ela precisa sim solicitar KYC, mas quando a gente fala de soluções da Chainalysis especificamente, a gente não oferece nenhuma solução associada a KYC, pelo simples motivo de nós não trabalharmos com identificação de indivíduos. O nosso grande objetivo, e aí vou te explicar um pouco, e tanto para você quanto para a tua audiência, o que é que nós fazemos como organização. Então, a Chainalysis é uma empresa de análise de dados de blockchain. Então, nosso grande objetivo é mapear todas as informações ali, as transações que vêm ocorrendo na blockchain e linkar esses endereços vinculados a transações com entidades do mundo real. Então, o nosso grande trabalho é fazer essa vinculação de endereços com entidades do mundo real e, a partir disso, oferecer insights tanto para a área de compliance, para a área investigativa, mas também ali para a área de investimentos de algumas empresas ali que querem entender o comportamento dos seus clientes on-chain para fazer análise de concorrência e outras questões. Mas quando a gente fala especificamente de PLD, especificamente ali de compliance, o que a gente faz é isso: vincular esses endereços a essas entidades, de modo que você, como oficial de cumprimento ali, oficial de compliance, você consiga entender exatamente qual é o tipo de atividade que o seu cliente está realizando fora da tua plataforma. Ou seja, se você tem um cliente ali que está interagindo com alguma plataforma de financiamento do terrorismo ou com algum mercado de ilícito ali, de compra e venda de drogas ou materiais ilícitos, você de fato vai ter um olhar mais atento, você vai seguir um programa ali, uma cartilha de recomendações do seu regulador para tomar determinada ação. Mas ao mesmo tempo, caso você tenha um cliente ali que está interagindo com carteiras privadas, com exchanges, ou seja, com entidades ali lícitas, esse cliente não vai ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de verificação mais avançada. Então, o nosso foco, ele é esse. Mas quando a gente fala, por exemplo, ali em relação a desafios da indústria como um todo, sem dúvida eu acho que isso é um dos principais debates ali quando a gente entra no cenário regulatório, tá certo? O KYC eu não acho que é um debate, eu acho que é algo que de fato toda a indústria enxerga como algo positivo, mas ao mesmo tempo a Travel Rule, que você comentou, gera-se um pouco de dúvidas, gera-se um pouco de questões, de perguntas em relação a como vai funcionar ou em relação a como esse processo ele pode ser o mais útil, mais otimizado possível. E aí a gente pode abordar, por exemplo, cripto não tem fronteiras, então ao mesmo tempo que a gente tem várias entidades que estão operando jurisdições distintas, cada uma dessas jurisdições vai ter um requisito ali específico para o Travel Rule, talvez sejam $1.000, $3.000, 3.000 euros, ou seja, isso aí afeta de fato ali a questão de exigência para cada uma das organizações, mas eu acho que esse é um dos principais pontos de discussão sim que há na indústria, tá certo? Então, sem dúvida é muito importante tentar compreender
e eu escutar ali os players, no caso as principais empresas. Isso é algo que eu acho, inclusive, que aqui no Brasil vem acontecendo de maneira muito positiva. Tanto o Banco Central ali como a CVM vem discutindo ali com interlocutores, vem abrindo a conversa ali, o debate para a indústria e também para o público. E isso, sem dúvida, para mim é muito positivo. Eu acredito que esse é o caminho para a gente tentar encontrar ali uma maneira de conseguir proteger os usuários, proteger as empresas, mas ao mesmo tempo ali não afetar a privacidade de quem está interagindo, quem está participando ali nessa indústria. Sim. E agora, da sua fala, eu vou tirar duas perguntas aqui. A primeira delas, eu queria entender como que a Chainalysis no Brasil hoje se comunica, por exemplo, com o Banco Central, que foi a entidade que você comentou, e com a CVM, por exemplo. Existe essa comunicação? Tem esse trabalho de cooperação entre ente privado ali e ente público? Sem dúvida. Eu não posso entrar em detalhes específicos em relação aos nossos contatos com a CVM Claro. no Banco Central, mas um dos principais pontos que a gente executa globalmente, e com certeza isso também reflete aqui no Brasil, em buscar esse contato e essa conexão entre o setor público e entre o setor privado. A Chainalysis, ela é uma referência, tá certo? Quando a gente fala em dados de blockchain, quando a gente fala em análises de atividade ilícita, análises comportamentais, jurisdição, enfim. A gente tem muita informação e muitos dados a compartilhar. E além disso, a gente tem, de fato, um know-how que apoia também no aspecto educacional. Então, vários dos nossos trabalhos ali com reguladores de maneira geral de fato, em proporcionar dados que sejam relevantes ali para as análises, para os estudos que eles estão executando. A gente também trabalha com vários reguladores ali, de fato, oferecendo soluções, tá certo? Que permitem que eles entendam o comportamento ali das próprias VASPs que estão atuando naquela jurisdição, ou até mesmo o comportamento de transações naquela jurisdição, ou até mesmo reguladores ali que estão um pouco mais avançados e precisam ter ferramentas para avaliar de fato se todas as informações que aquelas VASPs que estão atuando na sua jurisdição estão de fato ali cumprindo com as regras e com as exigências regulatórias. Então, a partir disso, a gente consegue apoiá-los dessa maneira. Mas de maneira mais genérica, falando de reguladores ainda que não desenvolveram um programa regulatório com requisitos ali já pré-definidos, a gente apoia muito no aspecto educacional e também no aspecto de dados. Então, esses são os principais pontos de cooperação. E aí, obviamente, também a gente está sempre em contato, sempre à disposição ali para manter essa conversa aberta, porque é algo fundamental. Se os reguladores eles não estiverem dispostos a ter essa conversa com a indústria ou até mesmo apoiar o desenvolvimento ali da indústria cripto, é algo muito, muito complicado para nós, inclusive. Então a gente tenta sempre apoiar da melhor maneira possível e proporcionar ali tudo que seja necessário para que eles conheçam e entendam ali de fato os principais detalhes ali da indústria cripto e como ela pode ser regulada da melhor maneira possível. A Chainalysis, para mim, ela tem um papel muito importante, assim, que ela conseguiu desenvolver ao longo do tempo, e hoje ela se consolidou ali no top tier, ali, quando a gente pensa em cripto, né? Teve, acho que esse ano ainda, vocês ajudaram também o Gafi a lançar um report junto com o BIS e FSB, então teve a participação também em grande escala, assim, internacional, gigantesco. E agora passando um pouco mais com relação às soluções que a Chainalysis ela consegue oferecer, né? O setor privado e aí empresas de fintech, exchanges ou bancos, como que eles podem usar os dados que vocês coletam para ter insights, né, estratégicos ali no próprio business deles? Não, perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Então, basicamente, o que eu gosto de dizer é que qualquer empresa que possua um mínimo de exposição a criptomoedas, ela pode se beneficiar das nossas soluções. Tá? Então a gente pode, por exemplo, avançar até uma exchange ou uma OTC que esteja ali de fato oferecendo a compra e venda de criptoativos ali na plataforma deles. Então, esse tipo de instituição precisa ter um monitoramento transacional, e aí é quando a gente fala do Know Your Transaction. Então a gente oferece mecanismos que permitem que essas empresas consigam entender exatamente ali quais são as contrapartes e carteiras de risco fora da plataforma delas que os clientes registrados estão interagindo. Então isso permite que a equipe de compliance tenha uma visão tanto proativa quanto reativa ali do que está acontecendo
e de fato consiga proteger ali a sua organização, porque toda empresa toda empresa, de fato, ela quer proporcionar a melhor experiência para o usuário, mas ao mesmo tempo ela também tem uma série de regras que ela precisa cumprir. Então, entender essa atividade é fundamental no cumprimento dessas regras. Mas aí a gente pode falar, inclusive, de outras questões. Instituições financeiras, por exemplo, que estão interessadas em simplesmente permitir que exchanges ou empresas que ofereçam compra e venda de criptomoedas abram contas bancárias com elas, elas podem também fazer um monitoramento da própria VASP. Ou seja, eu quero entender como aquela VASP que eu estou tendo um relacionamento, que eu estou construindo um relacionamento, ela está de fato ali interagindo com a indústria como um todo. Ou seja, quais são as exposições de risco que aquela empresa tem. Então, a partir disso, ela consegue avaliar quais são as exposições ali para determinadas categorias da própria indústria cripto. E nesse sentido, a gente tem uma tipologia definida, tá certo, do nosso lado, que também é utilizada ali como uma referência na indústria cripto como um todo. E aí, então, a gente, a partir disso, consegue proporcionar a essas empresas um entendimento maior sobre essa atividade. E com essas informações em mãos, essas instituições financeiras conseguem entender exatamente ali, perfeito. Eu consigo avaliar que essa exchange A, que eu estou trabalhando com ela está, de fato, mantendo ali uma exposição de risco reduzida, mas caso exista uma outra empresa que tem uma exposição de risco mais elevada, eu quero questionar essa empresa, tentar entender o que é que está acontecendo e ajudá-la a aprimorar ali os controles que são estabelecidos. Então essa também é uma outra linha de negócios ali que pode ser alcançada. Além disso, a gente consegue também oferecer soluções até mesmo para protocolos ali do espaço DeFi. Ou seja, um dos grandes questionamentos ali que a gente, enfim, com as próprias sanções, a gente teve o torneio Cash ali sendo sancionado, se eu não me engano foi ali em 2023, foi no ano passado que o torneio Cash foi sancionado, talvez em 2022 eu... Acho que foi 2022 que o... deve ser no final que ele de 2022. Foi preso na Holanda, né? Exato, mas enfim, sou péssimo com datas, mas ou final de 2022, 2023, enfim. Mas uma das grandes questões foi em relação ao que o torneio Cash poderia ter feito em relação ao controle de fluxo de fundos ali na entrada. Ou seja, o que é que eles poderiam ter feito ali para mitigar o risco de qualquer entrada ali de fundos, inflow de fundos ali que estava utilizando ali daquele protocolo, utilizando ali daquela plataforma para conseguir, de fato, enfim, basicamente ali executar a ação que estava buscando. Então, uma das grandes questões que isso levantou foi exatamente como essas plataformas, como esses contratos, como os smart contracts, como as bridges podem mitigar risco através de um controle de fluxo interno. Ou seja, se eu tenho um endereço que está interagindo comigo, eu quero avaliar o risco desse endereço, eu quero avaliar exatamente ali qual é o tipo de exposição de risco, qual é a origem desses fundos ali que estão chegando. E a partir disso, tomar uma decisão baseada no meu apetite de risco e determinar se essa é uma carteira que eu quero permitir que interaja com o meu protocolo ou não. Então, quando a gente avalia isso, as opções elas são inúmeras, tá certo? Sim. Isso falando especificamente na área de PLD, né? Mas a gente tem também a área de negócios, de inteligência de mercado, onde a gente acaba proporcionando também ali, por exemplo, para qualquer empresa que trabalhe com cripto também, entender exatamente ali qual é o comportamento on-chain dos seus clientes, para entender, tá certo, existe um cliente aqui que está interagindo muito com uma concorrente minha, na mesma jurisdição que eu estou atuando. Qual é o motivo que isso está acontecendo? Será que é porque essa plataforma ela oferece mais tokens? Será que é porque essa plataforma ela desenvolveu uma campanha específica que beneficiou esses clientes e fez com que eles começassem a interagir mais com essa plataforma e não com a minha? O que é que eu posso fazer para tentar trazer esses clientes de volta? Então, baseado nos dados on-chain, a gente consegue proporcionar basicamente tudo que eu estou citando aqui, tanto no aspecto de PLD, como também na parte de inteligência de negócio. Isso falando especificamente do setor privado, tá? Se eu for falar de setor público, a gente vai passar mais de uma hora aqui tranquilamente falando sobre tudo. Sem extinguir o tema, exato. E a gente falou bastante já de KYT, mas talvez fique a dúvida da galera que está escutando, o que é exatamente isso, né? Você consegue dar uma explicadinha rápida? Claro, consigo sem problema. Então, o KYT nada mais é do que o Know Your Transaction. Então, o KYT é a maneira que a transparência da blockchain permite que você consiga entender exatamente o fluxo de fundos de uma transação específica. Então, se eu, como oficial de compliance da minha organização, preciso entender com quem os meus clientes estão interagindo, eu vou fazer isso através do KYT. Ou seja, entender exatamente um depósito que chega na minha plataforma. Qual é a origem desse depósito? Esse depósito veio de um exchange,
regulada. Esse depósito veio de um exchange, por exemplo, que é considerado alto risco por não possuir um programa de KYC. Esse depósito veio de uma entidade de financiamento a terrorismo, de uma entidade sancionada. Então, o KYC permite esse nível de visibilidade. E tudo isso é possível devido à natureza da blockchain que possui essa transparência inerente. Então, o nosso trabalho aqui na Chainalysis basicamente é fazer esse mapeio, ou seja, linkar esses endereços com entidades do mundo real. Eu acho que, enfim, a tua audiência já deve ter tido a oportunidade de ver uma transação na blockchain, ou seja, no explorador de blocos, ou seja, uma sequência de números e letras, não está muito claro o que é que está acontecendo. Você consegue entender o endereço que envia fundos, o endereço que recebe, mas não tem contexto. Então, nosso objetivo é trazer esses endereços, conectá-las a entidades do mundo real e simplificar essa visualização, de modo a permitir que alertas sejam gerados desde que eles estejam ali de acordo com a política de risco que o cliente desenvolveu ali na organização, que essa empresa desenvolveu ali na ferramenta. E aí, obviamente, isso também vem aliado a um mecanismo de rastreio de fundos, que é uma solução que a gente chama de Reactor, que trabalha muito bem em conjunto com o Know Your Transaction, com o KYT. Então, essas duas soluções em conjunto, elas são ali basicamente digamos assim, o carro-chefe de qualquer organização ali de compliance, de qualquer grupo, equipe de compliance que precise monitorar a atividade cripto. E a solução da Chainalysis, ela é uma solução bem antiga já, né? Por ela ser muito antiga, ou no caso, ter um tempo maior do que a maioria das soluções que estão no mercado, qual é a vantagem disso para a Chainalysis? Não, perfeito. A vantagem dela ser antiga existe porque, como a empresa ela já está no mercado há muito mais tempo, ela consegue, de fato, buscar informações, ela vem monitorando transações desde 2014. Elas vêm buscando e alimentando ali a base de dados com transações antigas, com atividade ilícita antiga, então a partir disso isso de fato enriquece ali a base de dados. Mas eu diria que a vantagem da Chainalysis, ela não é nem tanto no aspecto, digamos assim, de longevidade da empresa. Claro que isso é um ponto muito importante, mas eu acho que a relevância da Chainalysis, ela vem no sentido do, primeiro, o trabalho que a gente executa, que a gente vem executando já há muitos anos, de conectar o setor privado ao setor público. Isso permite que a gente consiga, de fato, ali trabalhar muito bem em conjunto com essas entidades, organizações públicas e também com empresas do setor privado. Isso faz com que a gente consiga enriquecer a nossa base de dados e até mesmo por permitir que trabalhar muito próximo, ou seja, o setor público ele acaba proporcionando para a gente uma série de informações ali de atividade ilícita que a gente consegue utilizar para enriquecer a nossa base de dados. Vários clientes nossos também acabam oferecendo esse tipo de informação para a gente. E, além disso, a própria longevidade da empresa faz com que ela seja uma empresa que tenha entendido muito bem ali como o mapeio da rede, da blockchain como um todo, é fundamental para essa compreensão e essa entrega de insights. E o que eu quero dizer com isso? A maneira com que a gente faz, com que a gente detecta, por exemplo, endereços que estão associados uns com os outros, que é através de um mecanismo chamado clusterização, que é um mecanismo interno desenvolvido, que faz com que a gente entenda exatamente quais são os endereços que estão executando com o spending, quais são os endereços que são controlados pela mesma carteira, pela mesma entidade, e até mesmo ali outros mecanismos internos de desenvolvimento que a gente vem criando, faz com que a gente consiga enriquecer a nossa base de dados a um ponto que ela se torna muito poderosa para oferecer esses insights. E um outro diferencial muito grande, que eu acho que também vem desse entendimento da Chainalysis, de compreender a importância de você conseguir oferecer dados fidedignos, ou dados embasados para o setor público, para o setor privado tomar uma decisão, é que o nosso grande foco é em dados determinísticos. Ou seja, todas as identificações que a gente realiza, a gente vai ter algum tipo de evidência que corrobora aquela identificação. E isso pode ser através de heurísticas, ou seja, algum tipo de co-spending que foi executado, ou pode ser através do próprio trabalho da nossa equipe de dados ali em buscar essas informações. E isso é muito relevante porque quando a gente, por exemplo, avalia a necessidade de comprovar esse tipo de informações em algum tipo de caso judicial, ou até mesmo ali num relatório de atividade suspeita que o exchange precisa reportar ali para a autoridade, indicando que aquele usuário está envolvido com atividade ilícita, é necessário que exista algum tipo de embasamento. E por essa razão a gente acaba focando muito nos dados determinísticos. E tudo isso são coisas que nós
são aspectos que que a gente vem desenvolvendo ali com o passar dos anos. Então, só para finalizar essa questão bem brevemente, a longevidade da empresa, sem dúvida, é um fato fundamental no enriquecimento da base de dados, mas quando a gente avalia especificamente todos os outros quesitos que tornam a Chainalysis uma líder de mercado, que tornam a empresa tão relevante, eu acho que não está no aspecto temporal, está mais naquilo que foi desenvolvido com o passar dos anos. E agora, voltando um pouco para a Chainalysis como no Brasil, né? Eu acho que agora a gente já está quase indo para o final do podcast, então vamos focar um pouquinho em Latam. Qual é a composição do time de vocês hoje no Brasil? Não, maravilha. A gente tem, aqui no Brasil, a gente tem a equipe de vendas, tá certo? Então a gente tem alguns membros ali da equipe de venda, tanto na parte comercial quanto na parte técnica. Eu, responsável ali pela parte de pós-venda. A gente tem também uma equipe de treinamento, tá certo? Que está localizada aqui. E a gente tem também a nossa própria diretoria da empresa na região Latam, que também vai ser ocupada aqui no Brasil. A gente está passando por alguns períodos de transição, mas é também um foco nosso aqui na região. O Brasil é tão relevante para a gente que basicamente quase todos os nossos funcionários aqui no Latam eles permanecem no Brasil. Mas a gente tem uma equipe na região de cerca de 10 a 12 pessoas, incluindo também aqui no Brasil a nossa diretora de marketing. Também a gente tem tem um colega aqui que está no Brasil também na parte de diretora de marketing. Bem legal. E vocês teriam algum sucesso, assim, algum caso de sucesso que a Chainalysis pode ajudar, algum ente regulatório ou caso investigativo no Brasil que você possa falar? A gente tem, mas devido à sensibilidade também a casos que ainda estão em andamento, a gente não pode comentar a respeito. Mas a gente, sem dúvida, já apoiou sim, tá certo? Alguns em casos aqui na região. A gente tem uma série de casos de sucesso com clientes do setor privado. A gente, inclusive, tenta trabalhar com essa divulgação. E se você, por exemplo, acessar a nossa página, posso até compartilhar com você aqui para você também colocar no link, enfim, ou até mesmo acessar. A gente tem casos de sucesso já divulgados aqui no Brasil com o mercado Bitcoin. Na semana passada, a gente também lançou basicamente, ele comentando um pouco mais da nossa relação ali com a Foxbit, então, que é bem novo, então tá muito legal. A gente tem também outros casos de sucesso com o próprio Banco Topazio, que foi um dos nossos primeiros clientes aqui na região, já é um cliente nosso há bastante tempo. E quando a gente abre um pouco mais ali para a região Latam, a gente tem outras instituições como a Tower Bank, existe um banco do Porto Rico chamado FB Bank, que a gente também está para lançar, exchange da Argentina chamada Buenbit, e inclusive várias dessas organizações participaram da nossa conferência anual, que aconteceu faz acho que cerca de 2 ou 3 semanas. A gente teve um painel ali de mercado Bitcoin, participou, foi algo muito legal, tanto com o Tower Bank quanto o FB Bank, falando mais um pouco ali sobre aspectos regulatórios, desafios aqui no Brasil e na América Latina. A própria Foxbit atendeu também ao nosso evento, então foi muito legal ter a participação deles. E claro que existem ainda uma série de outros relacionamentos que não são públicos, por essa razão eu não posso comentar. Mas a nossa presença aqui no Brasil, tanto no setor público quanto no setor privado, ela é muito, muito grande. E o que vocês esperam para o futuro? Assim, eu sei que em maio vai ter alguns eventos, e o que vocês esperam até o final do ano, por exemplo? Eu acho que, na minha opinião, sem dúvida, a gente espera um crescimento bem grande. Tá? Então, eu acho que existem alguns fatores da indústria que favorecem isso. Então, por exemplo, se a gente avalia a própria regulação, tá certo? Então, o posicionamento que o Banco Central ele vem tendo em relação a discutir, em relação a conversar com as empresas aqui no Brasil, fazendo consultas públicas também, então eu acho que isso é muito eficiente, isso é muito importante, porque a regulação, ela é uma regulação aqui no Brasil que foi sendo desenvolvida para fomentar a indústria. Então, quando a gente avalia, por exemplo, e o Brasil é um hub fundamental, e eu tenho experiência de vivenciar isso, como eu cuido da região Latam, eu vejo que vários outros países ali olham para o Brasil como uma referência. E a gente não fala só especificamente Latam, mas até globalmente, muitos outros países enxergam o Brasil como uma referência pela forma que o Banco Central e a CVM vem lidando com essas conversas e também pelo próprio fato do Brasil ser um dos principais países ali em termos de adoção de criptomoeda. Então, o relatório geográfico de adoção que a Chainalysis também libera todo ano posiciona ali o Brasil como a nona maior criptoeconomia ali do mundo, digamos assim. Sim. E, sem dúvida, a questão da adoção sendo bastante elevada e também a própria facilidade de comunicação ali que os reguladores vêm tendo
com as empresas que atuam naquele mercado, fazem com que essa conversa ela seja muito positiva. Tá? E quando a gente para avaliar exatamente como isso fomenta a indústria, eu acho que isso, sem dúvida, torna esse debate, torna essa conversa e torna também as nossas perspectivas ali como muito positivas, tá certo? E claro. Outra questão que eu acho muito fundamental é a própria adoção institucional. Então, nos últimos 6 a 12 meses, a gente viu uma série de instituições ali que são instituições bem tradicionais ali do mundo financeiro, começando a ou criar produtos ali de cripto, ou basicamente avaliando possibilidades ali em relação ao lançamento de produtos, vários bancos fazendo isso, e essa adoção institucional, ela traz uma confiança que é necessária. Então, eu acho que ainda hoje várias pessoas ali do meu círculo, do teu círculo, do círculo das pessoas ali que estão assistindo a gente, com certeza ali já vivenciaram ali algum tipo de informação de pessoas que não entendem exatamente como a indústria funciona, que ainda consideram ali cripto como golpe, como um tipo de pirâmide, quando na realidade não é. Então acho que essa adoção institucional ela traz sim muita confiança, e isso faz também com que nós tenhamos ainda mais confiança em relação ao que o futuro vai trazer para a indústria cripto aqui no Brasil, tá certo? Até porque a gente tem muito contato com essas empresas e entende exatamente um pouco mais do projeto delas e enxerga que esses projetos ali são projetos de longo termo, são projetos ali muito bem estruturados, além de várias outras questões, como projetos de tokenização, o Drax, ou seja, tem muita coisa bem interessante aí que vem acontecendo. E isso faz com que a gente tenha apenas perspectivas ali bem positivas para o futuro. Com certeza. Bom, primeiro, muito obrigado, Caio. Foi muito legal conversar com você. Tem alguma pergunta que você acha que eu deveria ter feito? Ou que você queria ter respondido? Honestamente não, Vitor. Acho que o nosso papo foi bem legal, foi bem completo. Deu para falar um pouco ali sobre a Chainalysis, a participação da empresa aqui no Brasil. Também a respeito do papel do regulador. Eu acho que é muito importante reforçar esse papel dos reguladores aqui no Brasil, porque é algo muito positivo. Eu acho que a única coisa... O Banco Central ganhou o prêmio agora, né, de o Banco Central de 2024, melhor Banco Central de 2024. E agora acabou de sair uma... eu não vou lembrar o nome exato agora, mas eu acho que é o BIS, junto com o Banco Central, num projeto de CBDC, né? Tá vindo bem forte, assim. É legal ver o Banco Central ganhando muito nome. Não, exatamente. Todas as interações que eu tive o prazer de ter com o Banco Central são pessoas muito talentosas, assim, muito interessadas no projeto também. Então a gente vê assim, tanto na área que discute a regulação ali, tanto quanto os membros ali que estão focados mais no Drax. Então eu acho assim que a gente está muito em boas mãos ali nesse processo com os nossos reguladores. Mas, de maneira geral, acho que a única informação que eu queria passar era a respeito dos recursos, tá? A gente tem também ali, a Chainalysis acredita, como eu comentei, no aspecto educacional ali como algo fundamental, e por essa razão a gente tem a nossa própria academia da Chainalysis, tá certo? Que é o www.chainalysisacademy.com. Eu vou compartilhar com você o link, eu posso até falar do site errado, tá? É academy.chainalysis.com. Mas qualquer pessoa pode criar uma conta, assistir alguns vídeos ali instrutivos em relação a como funciona a indústria cripto, quais são as principais moedas, o que é que cada uma dessas redes, cada uma dessas blockchains ali, quais são as características específicas. Então tem muito conteúdo legal. A gente tem também muita informação a respeito de como a Chainalysis apoiou várias organizações internacionais, várias agências internacionais ali em solução de crimes, tá certo? Então eu acho que isso é muito legal também para trazer um pouco mais de informação e eliminar essa informação, esse mito aí, como a gente veio conversando, de que cripto está associado à atividade ilícita. Então eu acho que essa é a única mensagem que eu queria passar e que a gente está aqui à disposição. Então foi um prazer conversar contigo. Qualquer um dos teus telespectadores aí que tiver a oportunidade de barrar comigo em algum evento, estou à disposição para conversar. Então foi um prazer. Muito obrigado. Bom, a gente fica por aqui. Se subscreve no canal, deixa seu like e até a próxima.